Olá pessoal, graça e paz, que Deus abençoe vocês. Eu sou João Paulo Fonseca, estou aqui para mais um review e hoje um review muito aguardado aqui em nosso canal. Review de uma teologia sistemática que, na minha opinião, é uma das melhores que nós temos aqui no Brasil. Uma teologia sistemática muito completa que aborda todas as matérias da teologia sistemática. E ainda ela vem com um diferencial, ela tem um viés apologético extraordinário, bíblico, sólido, totalmente baseado nas Escrituras. Hoje nós vamos apresentar a Teologia Sistemática de Norman Geisler, um material publicado pela editora CPAD. Gente, pensa numa teologia sistemática maravilhosa. Ela aborda as matérias da teologia, como eu disse. Norman Geisler, ele não trabalha com achismos, ele trabalha baseado na Bíblia, baseado nas Escrituras, e ainda ele faz essa abordagem apologética, nos instruindo a defender a ortodoxia bíblica. Um outro detalhe que ele mostra muito a questão da opinião de diversos teólogos também. Ele não foca apenas na sua opinião, mas ele traz opiniões de diversos teólogos. Então é um material extremamente importante para crescermos na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus. Como vocês percebem, são 2 volumes, nós vamos apresentar os 2 volumes e eu tenho certeza que vocês serão abençoados através desse review e todas as dúvidas aí que vocês têm deste material serão sanadas através desse review. Antes, se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Na descrição do vídeo tem todos os nossos canais parceiros e também a nossa página no Instagram, @canal João Paulo Fonseca. Segue lá, eu tenho certeza que vocês serão muito edificados. Vamos deixar de conversa e vamos conhecer a Teologia Sistemática de Norman Geisler, uma publicação da CPAD. Então, pessoal, aqui estão os 2 volumes da Teologia Sistemática de Norman Geisler, uma publicação da editora CPAD. É um material feito de capa dura, como vocês já perceberam. O volume 1, olha só, trabalha a introdução à Bíblia, Deus e a criação. O volume 2 vai trabalhar pecado, salvação, a igreja e as últimas coisas. Então, um material de capa dura, tá? Olha só, um acabamento primoroso. Vamos ver aqui na parte de trás, né, que a gente encontra de informação. Então olha só, aqui a gente tem algumas informações, inclusive do autor, o Dr. Norman Geisler, ex-reitor do seminário, né, Batista do Sul, em Charlotte, Carolina do Norte. Então a gente já percebe que ele é de linha batista, né? Então aqui tem todas as informações dele e algumas outras informações sobre a teologia propriamente dita. Tá? Então, por isso que é dividido em 2 volumes, porque ele vai trabalhar primeiro algumas matérias da teologia no volume 1, e aí no volume 2 a gente tem a continuidade. Vou apresentar um pouquinho de cada volume, vou mostrar a forma que ele trabalha a teologia sistemática e vou fazer alguns comentários com relação a algumas coisas que ele aborda. Então vou deixar aqui o volume 2. Vou começar pelo volume 1, tá? Capa dura, como vocês percebem. Temos aqui uma folha de rosto. O material da folha, aquele material já tradicional dos livros da CPAD. Norman Geisler, Teologia Sistemática, Introdução à Teologia, a Bíblia, Deus e a Criação. A gente tem a ficha catalográfica deste material. Interessante que é um material que foi publicado aqui no Brasil em 2010. A primeira edição em inglês ela foi publicada em 2003. Então aqui a gente tem algumas informações. Na minha opinião, é uma das melhores teologias sistemáticas que nós temos no mercado. E eu vou mostrar por quê. Depois a gente tem um reconhecimento, né, aquela parte já tradicional. E aí entramos no sumário. O sumário ele vai trabalhar tudo aquilo que essa teologia aborda. No caso, o volume 1 primeiramente. Então, temos a parte 1, que é uma introdução, trabalhando os prolegômenos. Então ele vai trabalhar todos esses temas, tá? Inclusive muita gente me pergunta se essa teologia é um pouco filosófica. Em alguns momentos sim, mas ela é uma teologia mais bíblica, uma teologia sistemática que trabalha a visão bíblica e, claro, trazendo uma ênfase apologética e histórica também. Então a gente vai mostrar isso. Parte 2, Bíblia, né, seção
primeiro aqui a seção bíblica, em seguida uma seção histórica. Em seguida, a gente tem uma parte aqui a respeito da teologia. Então essa é a primeira parte, a parte 1, que é do volume 1 da teologia. Então vamos mostrar um pouquinho a forma que ele trabalha. Aqui a gente tem uma introdução, olha só. O tamanho da letra é um tamanho confortável. E ele já começa trabalhando a questão da apologética, ele vai focar muito nessa parte. E aqui ele vai trazer definições teológicas com relação aos prolegômenos, né? O princípio, a base da teologia. Então Norman Geisler ele já começa de fato apresentando esses prolegômenos. Então aqui a gente tem o primeiro capítulo e depois a gente já entra no capítulo 2, trabalhando um pouquinho a respeito de Deus. É uma parte introdutória, ele traz alguns termos aqui bem interessantes dentro da proposta dele, inclusive sobre as cosmovisões contrárias. Então ele foca muito nessa parte da apologética, ele traz o pensamento errôneo, tá? Com relação à matéria que ele vai trabalhar, e em seguida ele vem fazendo uma apologética. Sempre ele termina fazendo uma apologética. Depois a gente vai fazer a leitura de algumas coisas. Então ele vai abordar dessa forma. Na parte, no rodapé, vocês encontram notas para explicar determinada matéria. Isso é importantíssimo. E ele cita muitos outros autores, mas ele não fica em cima do muro. Ele sempre se posiciona, trazendo um posicionamento aí dentro da ortodoxia, dentro da linha que ele segue, tá bom? Então aqui eu passei para o capítulo 7, né? Aqui a gente encontra alguns termos. E ele sempre faz da seguinte maneira. Ele traz aqui, por exemplo, a definição de verdade. E aí ele começa dizendo, por exemplo, o que verdade não é. Então ele traz algumas explicações. A verdade não é aquilo que funciona. A verdade não é aquilo que é coerente. A verdade não é aquilo que se intenta fazer. A verdade não é aquilo que abrange. Esse diferencial é interessante, porque depois ele traz o que é a verdade. Aí ele vai explicando. A verdade é aquilo que corresponde ao seu objeto. Argumentos filosóficos a favor de uma visão correspondente da verdade. Então tem um viés filosófico sim, mas é mais dependendo da matéria. Como aqui a gente está trabalhando os prolegômenos, né? O início da teologia, então ele vai trabalhando dessa forma. Ao fim ele traz respostas às objeções, né? Ou seja, uma apologética, trazendo o primeiro pensamento, né, errado, e aí ele vem com uma resposta apologética. Ele começa fazendo dessa forma para depois ele entrar no assunto da teologia já com toda a defesa e toda a linha bíblica fundamentada na palavra, trazendo a verdade sobre essa matéria da teologia, e aí ele já fez a apologética, a fundamentação do seu pensamento, tá bom? Então é dessa forma mais ou menos que ele atua dentro da sua sistemática. Aqui na seção 2, no capítulo 17, olha só, é uma teologia que tem tanto conteúdo que eu acho que não vai dar para a gente mostrar tudo. Mas, pelo menos no índice aqui, a gente vai conseguir mostrar mais ou menos o que esse material trabalha. Nós estamos na parte da bibliologia e ele também tem um aspecto histórico, por exemplo, sobre a Bíblia. Ele traz a visão dos pais da igreja. Então, Norman Geisler, não só na parte sistemática, mas ele traz um pouquinho da parte histórica, para poder trabalhar a parte sistemática. Então, ele traz aqui a visão dos pais da igreja com relação à Bíblia, citando, por exemplo, Cipriano, Eusébio de Cesareia, tá? Jerônimo. A gente tem Tomás de Aquino. Então ele traz uma ênfase bem legal nessa parte histórica, inclusive a inerrância das escrituras. Ao final ele traz um resumo, sempre ao final de todos os capítulos, e fontes onde ele retirou as informações, tá? Todo capítulo ele vai trabalhar. A igreja histórica sobre a Bíblia. Então agora ele sai da parte dos pais da igreja e trabalha da reforma protestante para frente.
Então, todas as matérias que ele vai abordar, após fazer a apologética, ele trabalha também a parte histórica. Olha só, a visão de Calvino sobre as Escrituras. Ele cita, interessante que ele cita vários outros teólogos, né? Tradução de Calvino depois, a tradução teológica depois de Calvino. Ele trabalha também a linha arminiana e a linha wesleyana na Batistas e a tradição batista. Norman Geisler seguiu uma linha batista, né? E aí o resumo em conclusão, a história da crítica bíblica destrutiva. Então ele também traz todas as linhas de pensamento. Então ele vai trabalhar todas as linhas, inclusive as linhas errôneas, as linhas que não são corretas, fazendo uma apologética e depois trazendo a explicação de por que a gente não deve seguir essa linha, tá bom? Então ele tem esse entendimento. Olha só, ele traz aqui algumas visões errôneas com relação às Escrituras, a visão crítica, a visão liberal também. Então ele tem assim, ele é muito completo. Norman Geisler ele trouxe muito conteúdo na sistematização da teologia. Olha só, liberalismo sobre a Bíblia, e tudo isso no volume 1 apenas, tá, pessoal? Então aqui a gente tem 300 e poucas páginas. Então olha só, essa parte é interessantíssima, porque ele vai fazer, é uma teologia sistemática que trabalha a parte histórica, a parte apologética, a parte bíblica, sistemática, dogmática. Ela faz ela trabalha de forma geral, tá? Por isso que eu disse que é uma das teologias sistemáticas mais completas que nós temos no mercado, porque ela traz assim de uma forma muito bacana o aspecto geral da teologia, e o Norman Geisler se posiciona, porque quando ele faz uma apologética, ele se posiciona na sua linha de pensamento. Por exemplo, aqui ele traz a visão liberal e os aspectos, né, todo o pensamento liberal, aqueles que defendiam o liberalismo, e aí no final ele traz uma conclusão de tudo isso. Olha só, como por exemplo, o liberalismo clássico acabou aceitando a inspiração parcial das Sagradas Escrituras para que a Bíblia pelo menos pudesse conter a palavra de Deus aqui e acolá. Em meio aos seus muitos erros, logo as suas teorias para a inspiração também oscilavam desde uma, virar a página, inspiração parcial. E aí ele traz a sua crítica com relação a isso. Então ele se posiciona. Tanto que depois do liberalismo ele traz a neo-ortodoxia também. Então ele vai seguindo de uma forma bem cronológica, histórica, até chegar na sua linha de pensamento. O neoevangelicalismo, né, sobre a Bíblia. Olha só, fazendo da mesma forma. A historicidade do Antigo Testamento, lembrando que ainda é a parte de bibliologia. Então ele traz essa matéria com base em textos bíblicos, inclusive, confiabilidade dos autores do Antigo Testamento. Quase que uma teologia bíblica do Antigo Testamento, né? Que ele também tem esse entendimento. Ele faz a mesma coisa no caso do Novo Testamento. E no final, pessoal, de cada sessão, vamos dizer assim, aqui a gente abordou bibliologia, ele vai trabalhar evidências a favor da Bíblia. Aí, apesar dele já fazer apologética, nesse caso ele vai fazer uma defesa da linha de pensamento que ele crê. Então isso é muito interessante, tá? Dentro da sistematização da teologia. Então ele divide por pontos, ele divide colocando outros autores, tá? Mas aí ele traz a sua linha de pensamento, ele traz assim fatos bem concretos, não é achismos, mas ele traz assim uma forma bem concreta e prática para a gente entender. Antes dele finalizar o capítulo, olha só, trazendo alguns subtítulos, né? Os profetas afirmavam ser movidos pelo Espírito de Deus. Ele traz a explicação. As Escrituras afirmam ter sido sopradas por Deus. O que a Bíblia diz, Deus diz. Então ele vai dividindo por pontos. Isso é muito legal, muito interessante. Então isso faz com que a gente solidifique a nossa fé e nos faz maduros no entendimento teológico. Bom, aqui a gente está chegando no final da primeira parte do volume 1, né? Temos uma bibliografia bem completa. E aí nós entramos no, vamos dizer assim, o volume 2 dentro do volume 1, a segunda parte. Aí ele vai trabalhar Deus e a criação. Então aqui a gente tem o capítulo 1, Deus, a teologia propriamente dito. E o capítulo 2, a criação. Deixa eu dar um zoom no índice para vocês observarem todas as matérias. Olha o tanto de matéria. São 24 capítulos, né?
Então é muita coisa, é muito conteúdo que ele vai abordar antes de chegar no apêndice. Então a gente vai mostrar um pouquinho também aqui para vocês terem esse entendimento de como ele trabalha. Temos aqui um reconhecimento, a gente tem os apêndices aqui do outro lado, a continuação dos apêndices, a sinopse do livro 2, que seria a segunda parte do volume 1, que é esse livro aqui, foi dividido em duas partes, tá? Então parte 1, teologia propriamente dita, Deus. Então ele começa com uma introdução geral sobre o assunto, sobre os atributos de Deus, trazendo algumas explicações, tá? Que são atributos, os tipos de atributos que Deus tem, como eles funcionam. Ele traz essa explicação. Eu li essa parte, eu achei interessantíssima. Ele finaliza e entramos na pura realidade e a simplicidade de Deus. Então ele traz argumentos sólidos defendendo a sua linha de pensamento. Então isso é muito bom mesmo. Então aqui a gente tem, por exemplo, a base teológica para a pura realidade de Deus. Ele traz primeiro a base teológica, essa linha de pensamento, traz vários pontos e depois a base histórica. Primeiro a parte teológica, a parte histórica. Ele traz teólogos que vão trabalhar dentro da linha que ele crê. E depois a gente tem uma apologética, respondendo às objeções à pura realidade de Deus. Aquelas perguntinhas, né? Por exemplo, ele coloca como objeção. Objeção 1. Se Deus não tem potencialidade, então como ele teve o potencial de criar? Ele criou e seja o que for que criou, ele deve ter tido potencial para fazer. Resposta à objeção 1. Ele traz uma resposta, como vocês percebem, e já parte para 2. Isso é interessantíssimo, tá? Muitas perguntas que até mesmo as pessoas fazem, os questionamentos, aqui a gente encontra a resposta. Então aqui temos a base teológica para a simplicidade de Deus e também a base histórica. Sempre ele vai trabalhar teologia, histórica, parte teológica, parte histórica e parte apologética. São os três viés que essa teologia sistemática vai trabalhar. Isso é muito interessante, trazendo vários pais da igreja, né? Como essa parte está trabalhando a pessoa de Deus, então aqui a gente tem a imutabilidade e a eternidade de Deus. Ele começa com uma pequena introdução, a base bíblica para essa linha de pensamento. Ele traz assim de forma bem clara a parte bíblica da teologia. Em seguida a parte teológica, como eu disse para vocês, e a base histórica. Então ele faz um 3 em 1. Aliás, um 4 em 1. Base bíblica, teológica, histórica e apologética. Gente, não tem teologia nenhuma no mercado que trabalha dessa forma. Por isso que eu deixo aqui um pedido para a CPAD para que ela não pare de publicar esse material. Não tem um material, pelo menos ainda eu não vi assim, um material tão interessante que traz tantas informações como a teologia do Norman Geisler. Ela é show de bola. Na minha opinião, uma das melhores teologias sistemáticas, sim, que nós temos no mercado. Eu vejo a do Schaeffer também, uma teologia muito boa. A teologia do Franklin Ferreira tem um viés apologético também, mas como a do Norman Geisler, particularmente, é a minha teologia assim, preferida das exaustivas. Tá? É a teologia que eu mais gosto. Então aqui ele traz também as objeções à mutabilidade de Deus, né, que é a apologética que ele sempre faz. Gente, é tanto conteúdo que simplesmente eu fico assim fascinado, né? Capítulo 8, né, da segunda parte do volume 1 vai trabalhar a onisciência de Deus. E ele faz da mesma forma, base bíblica, os argumentos da base bíblica, base teológica que ele defende, base histórica e, por fim, base apologética. É 4 em 1. Traz os pais da igreja, ele traz os reformadores. Então aqui, inclusive, ele cita muito Jacó Armínio. Lembrando, daqui a pouquinho a gente vai falar da soteriologia, mas a soteriologia desse material é interessante, tá? Eu vou abordar daqui a pouquinho. Mas ele cita, olha, diversos pais, Francis Turrentini, Jonathan Edwards, a gente tem aqui Miller Erickson. Ele cita vários outros teólogos, né? E aí a apologética que ele faz, defendendo aí a onisciência de Deus, batendo de frente contra aqueles que pensam o contrário, né? Uma parte interessante também é a unidade e a trindade de Deus, né? A definição, a base bíblica, olha só, até marquei aqui fontes bíblicas, olha só o tanto de referência bíblica que ele cita, tá? A base teológica,
inclusive tem uma parte filosófica aqui, né? Ele tem um pequeno viés filosófico, mas é bem pequeno, tá? Ele não é muito filosófico, como por exemplo a teologia do Paul Tillich, né? Que é mais filosófica. A gente tem a parte histórica da Trindade, olha só, citando pais da igreja, reformadores, e também a ênfase apologética, inclusive aqueles que se levantaram negando a Trindade. Ele vai fazer uma defesa da Trindade de uma forma muito clara, muito bíblica, fazendo, olha só, trazendo a ênfase em até outros escritos, né? Às vezes ele mostra aqui também pensamentos errôneos, mas olha só, com muitas passagens bíblicas, e aqui ele foca muito na apologética, né? Definir a fé e não atacar. Então, defender a fé e não atacar. É uma defesa da fé, né? Então ele faz essa defesa de uma forma muito clara, muito concreta, usando a teologia da forma correta. Como essa parte está trabalhando muito a questão da santidade e a justiça de Deus, que é um dos atributos aí de Deus, né? Isso é muito bom, E aí ele vai mostrar muita coisa legal, trazendo a base bíblica histórica, bíblica sistemática, teologicamente falando, histórica e apologética também de tudo isso. A parte 2 aqui da segunda parte aqui do volume 1, a criação. Então já saímos da pessoa de Deus. Gente, essa parte é muito bacana. Por quê? A gente tem muitas linhas teológicas sobre a criação. E Norman Geisler, de uma forma muito bacana, ele vai trazer as diversas linhas de pensamento sobre a criação, desde a linha gnóstica, teísta, panteísta, ateísta e aí vai, tá? Então, olha, na minha opinião, a parte da criação dessa teologia eu não vi assim em local nenhuma outra teologia sistemática até hoje, uma forma tão completa como essa, né? Com quadros explicativos, olha só, trazendo aqui informações relevantes. A origem da criação material, olha só. Fiz algumas marcações aqui, achei muito bacana. Olha só. Vocês podem pausar o vídeo para fazer a leitura. Questão de Deus estar sustentando a criação. Gente, é muito bacana mesmo. Então aqui a gente tem a base bíblica da criação, o resumo da base bíblica da criação. Olha só, a gente tem aqui interessante, né, a parte como ele aborda. E aí a gente parte para a parte histórica, né, que os pais da igreja, os reformadores e as pessoas que vieram depois dos reformadores, né, falaram sobre a criação. Em seguida a gente tem a parte apologética. Então ele vai trabalhar também essa parte apologética e a conclusão de tudo isso. Então, pessoal, é muito bacana. A parte 20, a criação das criaturas espirituais, os anjos. Então a parte da angiologia está aqui também, tá? Então a gente tem todo o entendimento da angiologia, ele vai fazer da mesma forma. Eu estou pulando alguns capítulos, né? Mas a gente tem a soberania de Deus na criação e também a providência de Deus na criação. Gente, ele arrebenta nessa parte, porque ele traz muitas passagens bíblicas para poder mostrar a soberania e providência de Deus. Ele traz aqui olha só, isso aqui foi Jacó Armínio que disse sobre a providência de Deus na criação. Inclusive ele cita a Confissão Belga, a Confissão de Westminster, Calvino, Francis Turrentino. Ele traz muitos outros teólogos também que abordam essa matéria. Depois a gente tem a Cristologia, que é um apêndice, né? Aqui a gente encerrou a teologia, então a gente tem um apêndice que vai trabalhar a Cristologia. Então ele vai trabalhar alguns termos da Cristologia. Olha só, isso é interessantíssimo. Ministério de Jesus. Então a parte é um apêndice, tá? Que ele vai mostrar tudo isso. Depois da Cristologia, deixa eu ver aqui, olha só. Evidências da ressurreição, ascensão. A gente tem aqui referências bíblicas sobre a criação, tá? Então ele traz aqui uma parte referencial, visões sobre as origens, visões sobre os dias de Gênesis. No apêndice ele traz informações extras. A gente está completando o nosso estudo. Apêndice 6, a evidência científica para a criação. Deixa eu ver, tem uma outra parte aqui final. A pneumatologia, a questão do Espírito Santo.
Norman Geisler não era pentecostal, tá, pessoal? Ele não era pentecostal. Então essa é a parte aqui sobre o Espírito Santo. Ela é pequenininha, como ele não segue uma linha pentecostal, tá? E no final a gente tem uma bibliografia. Então aqui nós mostramos o volume 1 da Teologia Sistemática de Norman Geisler, dividida aí em 4 partes, como vocês perceberam, tá? Dividida em 4 partes, na verdade são duas, né? 2 partes que são subdivididas em mais 2 partes, tá bom? Então já vamos para o volume 2, eu vou pegar para vocês, volume 2, que vai trabalhar pecado, salvação, a igreja e as últimas coisas. Vamos mostrar o conteúdo, o início é bem parecido, né? A gente tem folha de rosto, a gente tem aqui ficha catalográfica, algumas informações, e aí nós já entramos no sumário. O primeiro sumário da parte 1, que vai trabalhar humanidade e pecado, ou seja, antropologia e aramatiologia. Deixa eu dar um zoom para vocês visualizarem. A parte 2 vai trabalhar salvação, soteriologia, olha só os capítulos, né? A gente tem 6 capítulos na parte 1 e mais alguns capítulos na parte 2, e temos o apêndice também, né, dessa parte e a bibliografia. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês, o vídeo vai ficar um pouquinho longo, não teve jeito, mas eu quero mostrar todo o conteúdo dessa teologia para vocês. A origem dos seres humanos, então, finalizou lá no volume 1 a questão da criação, a providência, e aí aqui no volume 2 ele já vai entrar na parte da origem dos seres humanos. Então, primeiro a gente tem uma pequena introdução. Em seguida, a gente vai ter as condições originais na criação. A gente tem uma parte um pouquinho filosófica, mas aí ele vai entrar na parte teológica para o estado original de inocência e perfeição. A base histórica do estado original de inocência e perfeição. 3 pontos de vista sobre a alma, preexistência. Então, ele vai fazer aqui uma defesa também à linha ortodoxa, que ele começa fazendo uma apologética, né? Sobre algumas concepções teológicas sobre a origem dos seres humanos. E no final ele traz os pontos de vista, quadros, dentro de um quadro, para poder trazer todas as linhas de pensamento. E em seguida a gente tem aqui o testemunho histórico acerca da origem da alma. Ele já vai trabalhar a alma e a visão dos pais da igreja. Essa parte é importante, que ele vai focar agora no pecado. Ele vai trabalhar a origem do pecado nas criaturas. Deus pode permitir o pecado. Então ele vai trazer uma explicação sobre a natureza do livre-arbítrio e algumas linhas de pensamento, determinismo, interdeterminismo e autodeterminismo. Ele explica cada uma delas. A origem do mal do mundo por intermédio do livre-arbítrio do ser humano, que é a parte teológica. Depois ele vem com a parte apologética, faz a defesa da sua linha de pensamento, batendo de frente com aquilo que ele considera não ser correto. A parte histórica também, depois de fazer essa apologética, sobre a origem do pecado, que os pais da igreja e os reformadores e pós-reformadores falaram a respeito, e a conclusão, citando fontes. A natureza do pecado, como ele está falando a respeito do pecado, os tipos de pecado. Então ele começa da mesma forma que ele fez no volume que a gente apresentou anteriormente. Base bíblica, base teológica, base histórica, base apologética e conclusão. Tá? É o que ele trabalha, olha só, citando muitas informações dos pais da igreja e dos reformadores. Essa parte é importante porque ele vai trabalhar os efeitos do pecado. Os efeitos do pecado sobre Adão e Eva. Gente, isso é muito importante, porque aqui a gente tem a questão da morte espiritual, e Norman Geisler crê de fato na depravação total. Tá? Ele traz aqui a questão da morte eterna, toda a consequência, os efeitos, né? O livre-arbítrio depois da queda. Isso é importante também a gente fundamentar, fazer a leitura. Olha só, vocês podem pausar o vídeo aí para fazer a leitura da linha de pensamento dele. A base histórica para o pecado humano, o livre-arbítrio. A gente tem também algumas pessoas que citaram isso, tá? E aí, resposta ao calvinismo radical acerca do livre-arbítrio. Norman Geisler, ele não se considerava
um calvinista rígido. Na concepção dele, ele era um calvinista moderado. Tá? Só que esse calvinista moderado é um arminiano. É interessante isso. A gente costuma chamar a teologia sistemática do Norman Geisler de cavalo de Troia. Por quê? Ele se considera um calvinista moderado, mas esse termo, essa visão de calvinista moderado dele, ela é uma visão arminiana, tá? Então ele é um arminiano clássico. Então ele fala sobre a soberania e o livre-arbítrio e ele bate de frente contra o ultra-calvinismo, que ele considera o calvinismo que nega o livre-arbítrio, né? De uma forma aqui interessante que ele vai abordar, citando pais da igreja, citando algumas outras coisas para fundamentar o pensamento dele. Bom, agora nós entramos na soteriologia. Já que a gente viu a questão do pecado, ele fala aqui anteriormente a derrota do pecado, né? Como o pecado foi a questão da expiação de Cristo, né? A vitória de Cristo sobre o pecado, pagando o preço pela nossa salvação. Ele vai entrar na soteriologia, a origem da salvação. Então a gente tem a base bíblica. Fiz muitas marcações, eu fiz a leitura. Ele traz aqui os decretos divinos com relação à salvação, supra-salapsarianismo, infra-salapsarianismo, subla-salapsarianismo e wesleyanismo. A gente tem aqui a questão dos decretos. Aqui tem uma informação importante que ele traz, né? Apesar da salvação ter sido proporcionada a todos, ela somente se aplica àqueles que creem. Né? É uma visão arminiana na expiação ilimitada. Né? Natureza da liberdade divina, aqui a gente tem a base histórica. E também ele faz uma defesa do sinergismo. O monergismo não é biblicamente fundamentado. Então, Norman Geisler seguiu uma linha sinergista. A Bíblia não apoia a visão de que a graça irresistível seja exercida contrariamente à vontade das pessoas. Ele afirma que todos podem e alguns resistem à graça de Deus. E aqui tem um texto bíblico. Tá? Ele cita vários textos bíblicos para fundamentar sua linha de pensamento. Ele traz aqui a visão de Agostinho antes do embate com Pelágio. E ele faz uma defesa ao sinergismo. Gente, é um material excelente, um material muito bom. Então, lembrando que Norman Geisler, sim, ele seguiu uma linha arminiana, embora ele não se considerava arminiano. Ele se considerava um calvinista moderado, tá bom? Depois a gente entra nas teorias da salvação. É um assunto bem interessante para a gente entender tudo aquilo que a gente encontra aí sobre a redenção, sobre a salvação, as linhas de pensamento, inclusive sobre a teoria da expiação. E aí ele vai se posicionar crendo na teoria da substituição, da teoria substitutiva, né? A teoria de substituição penal. E aí ele traz uma avaliação nas três e traz um equilíbrio. Aqui a gente tem as concepções sobre a expiação. Gente, é muito conteúdo para estudar. Essa teologia sistemática é para a vida inteira. Tá? Por isso que eu estou dizendo que ela é uma das melhores que a gente tem no mercado. Capítulo 9 é a natureza da salvação. Então ele traz todo o processo, né, salvífico. Em seguida, as evidências da salvação. Gente, a gente tem aqui o entendimento, ele traz assim a visão de diversos reformadores, mas ele vai na sua linha de pensamento, ele não fica em cima do muro, ele se posiciona, traz aqui uma crítica evangélica à doutrina da justificação metódica, né? Então ele faz uma apologética defendendo a justificação pela fé e batendo de frente. A posição católica é similar aos erros dos Gálatas. Então ele traz aqui de uma forma apologética, usando a Bíblia, que a posição católica ela é errada com relação às boas obras. Gente, é muito conteúdo. Então ele faz aqui uma defesa. A posição católica desqualifica a graça ao fazer das obras uma condição para a justificação progressiva. Ele traz uma análise bem completa. Resumo das convergências e das divergências. Gente, ele traz assim de uma forma muito linda essa explicação, com quadros, olha só. Relação entre fé, obras e salvação. 4 perspectivas. Senhorio, calvinismo moderado, graça livre e wesleyanismo, a natureza da depravação humana, a base teológica sobre fé e obras, base histórica com os pais da igreja. Então, assim, é muito conteúdo mesmo, tá?
Uma parte importante, ele explica essa questão do alcance da salvação, porque muitos têm um entendimento que o arminianismo crê num universalismo. Então ele vai explicar que a salvação ela está disponível a todos e ela é eficaz aos que creem, simplesmente isso. Então ele traz assim, e faz uma apologética contra o universalismo, no sentido que todos serão salvos, né? Mas ele crê na expiação ilimitada. Depois a gente tem aqui o alcance da salvação, nessa questão, como eu mostrei, e a exclusividade da salvação. Tá? Então a gente tem o pluralismo, relativismo, inclusivismo, exclusivismo, e aí ele faz a defesa da linha que ele pensa. Essa parte aqui é muito interessante, que ele vai abordar os efeitos da salvação, infantes e pagãos. Será que criança que morre, né, um recém-nascido, ele é salvo? Então ele traz a explicação. Eu achei muito interessante a explicação que ele traz aqui nessa linha de pensamento. Com bastante fundamentação bíblica, teológica, histórica e apologética. Condição para a salvação. Distinções importantes acerca desta questão. Então ele traz algumas posições errôneas primeiro. Ele traz a posição ultra-reformada acerca da condição para a salvação, a justificação não antecede a fé. Ele traz aqui a linha calvinista, depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e a perseverança dos santos, que é a linha calvinista, e ele não concorda com essa linha, é a linha que ele considera ultra-calvinista, tá bom? Ele não concorda com essa linha. Ele traz muitos textos bíblicos fundamentados na sua linha de pensamento. Ele coloca o batismo não é uma condição para a salvação, e aí ele vai argumentando a sua linha de pensamento. É um capítulo bem longo, né? E aí ele mostra depois a sua linha de pensamento, fazendo algumas comparações. Gente, esse capítulo, o primeiro apêndice, né? A gente encerra com a parte o teor da salvação. Esse apêndice, ele vai trabalhar. A vida humana começa mesmo na concepção. Eu não vi isso aqui até hoje em nenhuma teologia, da forma como ele colocou. A questão do aborto, ele vai abordar aqui nessa parte, e essa fundamentação que é essencial para a gente criar um entendimento cristão sobre o aborto. Tá? Então Norman Geisler simplesmente arrebenta nessa parte. Em seguida, a gente tem o apêndice 2, será que a vida... Aliás, isso aqui eu já falei, né? Depois a gente tem um apêndice sobre a dupla predestinação, que ele considera errônea, o perfeccionismo wesleyano, tá? Ele vai fazer aqui uma explicação e também algumas ponderações sobre o perfeccionismo wesleyano. Ele não segue a linha wesleyana, tá? Nessa visão. Então ele vai explicar aqui alguns argumentos sobre isso. E aí a bibliografia nós já mostramos. E entramos na última parte, né? Que vai trabalhar a igreja, a doutrina da igreja e a doutrina da escatologia, e alguns apêndices no final também. Então, como eu disse, são são 2 grandes volumes, mas nós temos aí 4 em cada um aqui dos 2 livros. Então é interessante, né? Parte da igreja, eclesiologia, a origem da igreja, o capítulo 1. Lembrando que Norman Geisler seguiu uma linha batista, né? Então, algumas coisas aqui ele vai... Embora ele mostre de uma forma geral. Então, ele vai trabalhar, olha só. Tem aqui a linha ultradispensacionalista, que ele não concorda, né? Enfim. E aí ele vai trabalhando essa questão da base teológica para a doutrina da igreja e depois a base histórica sobre a doutrina da igreja. Então a primeira parte é uma parte introdutória. A natureza da igreja universal, ele vai trazer uma explicação bíblica, primeiro a base bíblica, a base teológica e também algumas conclusões que ele traz dentro da sua linha de pensamento. Aí já é a parte sistemática da igreja universal que ele segue. A natureza das igrejas
ou da igreja visível, né? Ele vai explicar isso, igreja local, essa questão toda, tá? Da mesma forma, seguindo 4 princípios: base bíblica, base teológica, base histórica, base apologética. Ele sempre tem essas 4 virtudes para apresentar cada matéria. Governo da igreja visível, então ele vai fazer da mesma forma, tá? Ele traz aqui o governo da igreja no Novo Testamento. Inclusive, ele traz aqui o ponto de vista episcopal, presbiteriano e congregacional. Tá? Então, ele traz assim os 3 pontos e aí ele vai defender a linha que ele segue, né? Então, olha só, a posição dos presbíteros, questão da função de cada um, né? Os cargos eclesiásticos, né? Sacramentos da igreja visível, ele vai trabalhar a questão dos sacramentos, no ponto de vista católico, no ponto de vista as discussões que surgiram sobre isso. Ele vai trazer a resposta protestante ao ponto de vista católico, sobre ceia, sobre batismo, questão da transubstanciação. Então ele faz uma apologética muito interessante também nessa parte, traz assim muitas informações dividindo por pontos. Aqui ele já vai trabalhando a visão, opiniões sobre a ceia do Senhor, a visão luterana, uma avaliação dessas opiniões. Então ele traz aqui a avaliação, alguns dados bíblicos sobre a comunhão, parte histórica, e ele sempre finaliza na conclusão trazendo o ponto de vista dele e também a fundamentação do seu pensamento e as fontes que ele utilizou. Relação entre igreja e Estado, então ele traz aqui, aqui tem muita parte histórica também, né? Começando da igreja medieval, os movimentos que nós tivemos na igreja, isso é interessante também. Entramos aqui na parte 2, as últimas coisas, escatologia. Tem muito conteúdo, né? Bom, vamos lá, vamos adentrar aqui na escatologia, estado intermediário e ressurreição. Então ele traz a base bíblica, bastante referências bíblicas, condição dos santos no Antigo Testamento antes de Cristo, a base teológica para a sobrevivência consciente da alma no estado intermediário, é o que ele defende, tá? E inclusive fazendo apologética contra aqueles que não creem dessa forma, creem aí no sono da alma, sei lá. A base bíblica para a ressurreição do corpo humano. Então ele é muito bíblico também, né? Ele traz respostas bíblicas com base nas escrituras, isso é importantíssimo, tá? A outra parte, é o capítulo 8, né? O estado final dos salvos. Então ele começa mostrando já uma parte no final, né? Ele mostra, ele coloca algumas perguntas, por exemplo, os crentes terão corpos físicos no céu? Ele responde. Nós reconheceremos as pessoas que amamos no céu? Ele responde, olha só, tudo com sim, né? Não poderemos casar no céu? Não, ele traz o texto. Quantas pessoas estarão no céu? Então, é meio que, essa parte é meio assim, pergunta e resposta, mas é para poder nos ajudar na parte apologética, tá? Então a doutrina do céu, ele vai explicar o estado final dos perdidos, o que vai acontecer com eles. Ele traz essa explicação aqui também. Isso é fundamental. Tem um capítulo aqui que é muito bom. Tem muita gente que tem dúvida. Acho que ele está depois. Isso. A suposta condição temporária dos salvos, o purgatório. Essa questão de purgatório que a Igreja Católica defende, ele vai trazer aqui uma explicação apologética, trazendo até os argumentos a favores, os argumentos católicos a favor do purgatório. Vamos corrigir o português, né? Ele traz aqui também, em seguida ele traz a resposta protestante quanto a isso. Aniquilacionismo, ele vai explicar o que seria isso, se é ortodoxo ou não. A interpretação da profecia, qual é a linha que ele segue, hein? Então aqui a gente tem a explicação. Ele vai trabalhar todas as linhas, tá? A base histórica, bíblica das linhas. Ele, claro, que se posiciona, mas ele traz de uma forma geral a interpretação da profecia. Bom, ele trabalhou aqui antes, eu acabei pulando, a questão das alianças de Deus, tá? Então ele traz aqui o sistema que a gente tem, ou os sistemas, né? O dispensacionalismo tradicional, o dispensacionalismo revisado, o dispensacionalismo progressivo, o aliancismo clássico, o aliancismo modificado. Então ele traz um compêndio dessa questão aliancista
dispensacionalista também, e as vertentes, né? Então, para a gente aprender assim sobre essa questão, achei muito interessante isso, tá? Base teológica para as alianças com Israel, tá? Então ele traz base bíblica, base teológica. A segunda vinda e o milênio, gente, ele vai trabalhar o ponto de vista pré-milenar, que é o que ele segue, tá? Mas ele traz a diferença do pré-milenarismo, o milenarismo e o pós-milenarismo, o pós-milenismo, o milenismo e pré-milenismo. É interessante que ele traz essas linhas, mas aí ele traz a sua definição quanto a isso, tá? Principalmente focando na base bíblica para o pré-milenismo que ele segue e a natureza do milênio, a forma como ele considera a duração do milênio e tudo. E a segunda vinda de Cristo também, ele trabalha dessa forma. Tribulação e o arrebatamento, a natureza da tribulação. Moisés predisse a tribulação do fim dos tempos para Israel. A explicação de Daniel sobre o anticristo, a 70ª semana de Daniel. Então ele vai trabalhar na linha da tribulação. Olha só. E ele vai trazer que a relação é arrebatamento e a tribulação. Ele traz as linhas tanto pós como pré, mas ele vai se posicionar como pré-tribulacionista. É a linha que ele vai se posicionar, tá bom? Aí ele vai trazer aqui a defesa, né, do pré-tribulacionismo, usando alguns textos bíblicos aqui para estar defendendo essa linha de pensamento. E a base histórica também, ele usa aqui a base histórica, faz uma apologética, como ele faz em todas as matérias da teologia sistemática. A gente encerra e entramos nos apêndices, que são informações extras, né? Corpo ressurreto, tem a mesma partículas que tinha antes da morte. A reencarnação, ele vai falar sobre isso, né? Se tem base bíblica ou não, evidentemente que não tem, né? Então ele vai explicar. Apêndice 3, os concílios gerais da igreja. E aí ele vai seguindo aqui nesses apêndices. Esses apêndices são importantíssimos para a gente ainda fundamentar a nossa linha de pensamento em diversas matérias. O papel dos apóstolos no Novo Testamento. E aí a bibliografia geral. E aí encerramos o conteúdo da Teologia Sistemática de Norman Geisler. 2 volumes, né, 2 livrões desse aqui, com muito conteúdo para a gente estar estudando. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. O review ficou longo, mas eu creio que foi bem completo para trazer todo o conteúdo desse maravilhoso material. Que Deus abençoe vocês e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.